Fala moçada, beleza gente? Galerinha, eu tô trazendo aqui uma questão que ela é bem importante para a gente revisar o conteúdo de funções, tá certo? Uma das grandes dificuldades de vocês alunos na parte de funções é trabalhar com os gráficos, né? Então essa questão ela vai ser assim bem representativa, né, para muitas outras que possam aparecer aí e vocês conseguirem desenrolar, beleza? Olha só. Questãozinha 16, na página 44. Ele traz aqui um gráficozinho de uma função pra gente. E aí, ele pede vários itens. Vamos analisar de um por um. Vamos lá. No item A, ele pede para você identificar o domínio dessa função. Então vamos colocar aqui, ó. No item A, quem vai ser o domínio da nossa função? Pessoal, o domínio tem a ver com aqueles numerozinhos que na função eles mandam flechinha. Tem a ver com aqueles valores associados ao eixo x, ó. Então, quais são os valores do eixo x que estão fazendo parte aqui do nosso gráfico? Se você observar bem, o nosso gráfico ele vem aqui do menos 4 até o 5, ó, né? A abrangência que é feita no eixo x vai do menos 4 ao 5. Ó. Por isso eu posso dizer que na nossa função o domínio vai ser o intervalo fechado, pegando do menos 4 ao 5. Ó. Beleza? Então esse é o domínio da nossa função. Agora vamos lá. No item B, ele pede para você dizer quem é o conjunto imagem. Quem vai ser a imagem da nossa função? Quando a gente fala em imagem, a gente está falando naqueles valores que estão recebendo flechinha. Aqueles valores que estão no eixo Y, pessoal. Então nós vamos olhar para o nosso gráfico e nós vamos ver qual é a abrangência que ele faz no eixo Y. Bom, a abrangência que ele faz no eixo Y é pegando aqui, ó, do menos 5 até o 4, ó, né? O menor valor da nossa imagem aqui pelo gráfico é o menos 5. E o maior valor da nossa imagem aqui pelo gráfico é o 4. Então vamos escrever no item B a imagem da nossa função pega do menos 5 ao 4. Ó. Intervalo fechado do menos 5 ao 4. Belezinha? Fácil, né? Tranquilo. Vamos lá, calma. Vamos lá. Item C. No item C, como é que ele fala? Quais são as raízes? Quais são as raízes da nossa função? As raízes são os valores, pessoal, aonde o gráfico toca o eixo X. Porque as raízes são aqueles números que fazem o Y dar zero. Né? A função dá zero. A função dá zero aonde o gráfico toca o eixo X. Onde é que o gráfico tá tocando o eixo X aqui, ó? No menos 3. Aonde mais? No 0. E aonde mais? No 4, ó. Né? Então, no item C, nós vamos colocar aqui, ó. As raízes vão ser menos 3, 0 e 4. Ó. Vamos colocar. Ok? Vamos para o item D. No item D, ele pergunta assim. O intervalo em que a função é crescente. Muito bem. Pessoal, a função é crescente quando à medida em que o x aumenta, o y também aumenta. Bom, nosso gráfico está começando aqui, ó. Aqui o nosso gráfico começa diminuindo, ó, né? Descendo. Ó. Então aqui ele está sendo decrescente, ó. Decrescente, 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 decrescente. Quando chega aqui nesse pontinho,
aí ele passa a ser crescente, ó. Né? Então ele vai ser crescente do menos 3 meios, ó, do x valendo menos 3 meios, até o x valendo aqui 2, ó. Né? Então vamos colocar. Ele pede para você dizer o intervalo em que a função é crescente. Então, vamos colocar aqui, ó, no item D. F de x, que é a nossa função, é crescente para valores de x que vão de menos 3 meios até 2, ó. X variando de menos 3 meios até 2, ó. Beleza? Agora vamos para o item E. No item E, ele pergunta assim, ó. Os intervalos em que a função é decrescente. Pessoal, decrescente é quando o gráfico fica descendo, né? À medida em que o x aumenta, o y faz é diminuir, ó. Então vamos lá. É decrescente aqui, ó, começando no menos 4, indo até o menos 3 meios. Então vou colocar f de x é decrescente para... Vamos lá. Quando o x assume valores do menos 4 até um pouquinho antes do menos 3 meios, eu vou colocar assim, ó. E também quando a função assume valores do 2 ao 5, ó. Ela passa a ser decrescente de novo, ó. Então vamos colocar aqui. Beleza? Se eu não quiser botar a barrinha aqui no 2, ó, eu boto aqui nesse. Isso aí não faz diferença nenhuma não, tá certo? O que importa é o intervalo. Bom, show de bola então? Então vamos nós. Aqui no caso é do menos 4 até menos 3 meios, né? Faltou o menos aqui, ó. Eu não botei a barrinha aqui no menos 3 meios, que eu já tinha colocado aqui em cima. Tá certo? Vamos lá. Aí o que é que ele pergunta no item F? Os intervalos em que a função é menor do que zero, ou seja, é negativa. Vamos lá. Pessoal, a nossa função ela é negativa quando o gráfico está abaixo do eixo x. Ó. O gráfico está abaixo do eixo x aqui, ó, entre menos 3 e 0. E está abaixo do eixo x também entre 4 e 5. Então vamos escrever, ó. Para x entre menos 3 e 0. Tá? E também para x entre 4 e 5. Esse é o item F. Vamos lá. No item G, ele pergunta: os intervalos em que a função é maior do que zero. Maior do que zero é quando o gráfico está acima do eixo x. O gráfico está acima do eixo x aqui, ó. Entre o menos 4 e o menos 3. Então vamos lá. Na verdade, quando o x for menos 4, a função é positiva, né? Então o menos 4 vai entrar. Então vamos colocar aqui. Do mesmo jeito, quando o x for 5, a função é negativa. Então o 5 aqui ele entra. Quem não entra é o 4, né? Porque se o x for 4, a função dá 0. Eu não quero que dê 0. No item anterior, eu quero que dê negativo.
Beleza? Então vamos lá. Item G. Quando é que a função vai ser maior do que zero? Vai ser maior do que zero quando o x for menos 4, qualquer número de menos 4, até um pouquinho antes do menos 3. Ó. Aí dá positivo. E também quando o x assumir valores entre 0 e 4. Ó. X maior que 0 e menor do que 4. Beleza? Então, nesses intervalos aqui, a função vai ser positiva. Vamos para o item H. No item H ele pergunta: qual é a imagem do elemento 4? Pessoal, o 4 aqui está mandando flechinha para quem? Ó? O 4 é uma das raízes da função, por isso a sua imagem é 0. Quando o x for 4, o y é 0. Então a resposta é 0. A imagem do 4 é 0. No item I, de qual elemento o número real 4 é uma imagem? Bom, o 4 aqui na questão, ó, ele é uma imagem de quem? Ele é uma imagem do menos 4. Porque o menos 4 está mandando flechinha para o 4. Então, no item I, a resposta é menos 4. Beleza? Aí vamos lá, continuando. No próximo item, ele fala assim, no item K, a taxa média de variação com o x variando de menos 4 a menos 3. X variando de menos 4 a menos 3, eu vou ter o y variando de 4 a 0. Né? A taxa de variação, a gente já aprendeu que é ΔY sobre ΔX. Ó. Então vamos lá. No item J. Quando variar de menos 4 para menos 3, nós vamos ter o y variando de 4 para 0. Né? Então, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos ter aqui, enquanto o x está variando aqui uma unidade, o y vai estar variando 4 unidades. Ó. Tá certo? Então, a taxa média de variação com o x variando de menos 4 a menos 3, nós vamos pegar uma variação de quem é o y final, 0, quem era o y inicial, 4. Então, final menos inicial. E aqui, o x final é menos 3, o inicial é menos 4. Então, menos 3, menos 4. Isso aqui quer dizer que vai dar menos 4 sobre 1, né? Beleza? Essa taxa de variação negativa está só querendo dizer que o y final, no caso aqui, ó, à medida em que o x ele aumentou, o nosso y foi diminuir. Né? Está caracterizando aí o fato da função nesse intervalo ser uma função decrescente. Beleza? Então esse é o item J. Tranquilo? Vamos lá. Galerinha, para fechar a questãozinha, bem aqui o item K. No item K ele pergunta: a taxa média de variação com o x sendo menos 3 meios e o x sendo 2.
Bom, x inicial menos 3 meios. Aí o y dele é menos 2, ó. Né? Então vamos marcar aqui o ponto, ó. Quando x for menos 3 meios, aí o y dele é menos 2, ó. Beleza. E quando o x for 2, aí o y dele também é 2, ó. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Como é que vai ficar a taxa média de variação aqui, ó? Y final, que é 2, menos o y inicial, que é menos 2, ó. Vai ficar 2 menos 2 sobre x final menos x inicial, ó. Então, 2 menos x inicial, que é menos 3 meios, ó. Belezinha? Quando a gente fizer essa conta, aqui em cima vai dar 2 menos com menos é mais, vai ficar 2 mais 2, vai ficar 4, ó. Então nós vamos ter aqui 4 sobre 2 menos com menos é mais. 2 mais 3 meios. 2 é o mesmo que 4 meios. 4 meios mais 3 meios dá 7 meios, né? 7 meios, ó. Quando você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, isso aqui vai dar como resposta 8 sétimos, ó. Beleza? Então essa vai ser a taxa média de variação, com o x variando de menos 3 meios até 2. Belezinha, moçada? Então essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão bem legal para a gente revisar o conteúdo todo, né? De gráficos. Beleza? Por isso que eu fiz questão de deixar ela nessa aulinha gravada, para sempre que você tiver dúvida, quiser relembrar, você ir lá e assistir de novo. Belezinha? Então, sucesso a todos. Vamos em frente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.